Olá, é um prazer estarmos reunidos novamente para mais esta palestra online da nossa Casa Espírita Aprendiz do Evangelho. Sejamos todos envolvidos na paz e no amor do Mestre Jesus. Hoje estamos completando aí nossa 20ª palestra online, desde o dia 7 do mês de maio. Iniciamos a experiência de levarmos até vocês essas palestras online, devido a situação da pandemia, né, pelo Covid-19, para que nós pudéssemos nos reunir, levar a mensagem da doutrina até a todos que costumam frequentar a nossa casa pessoalmente, mas que pelas circunstâncias do momento fomos obrigados a ficar em casa, né, permanecermos nas nossas casas, e contamos aí com a ajuda da tecnologia para que a mensagem da doutrina espírita possa chegar até nós. Hoje teremos a estreia de um novo palestrante, de um novo expositor, o seu Valdir Filho, a quem agradecemos muito pelo empenho, pela colaboração, de trazer até nós mais uma lição importante da doutrina espírita, do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos unidos pela tecnologia, mas certos de que em breve poderemos retornar a esse ambiente da nossa casa espírita. Com vocês, então, a exposição do seu Valdir. Muito obrigado. Até a próxima semana. Fiquem em paz. Olá, hoje falaremos do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha. E o tema é Deixai os mortos enterrar seus mortos, dos itens 7 e 8. E no item 7, nós podemos ler: Ele disse a um outro, segui-me. Ele me respondeu, Senhor, permite-me que eu vá primeiro enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu, deixai os mortos enterrar seus mortos, mas quanto a vós, ide anunciar o reino de Deus. E aí no item 8, vem o comentário e vem as colocações. O que essas palavras podem significar, né? Deixar os mortos, enterrar os seus mortos, uma vez que, antes de tudo, na ocasião, essas palavras foram pronunciadas e não poderiam ser uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial enterrar o corpo do seu pai. Portanto, elas contêm um significado ainda mais profundo, só que com um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. E aí é que vem alguns pontos importantes. A vida espiritual é de fato a vida verdadeira, a vida do espírito. E essa vida, ela traz a possibilidade de que é a continuidade, né? E ao trazer essa continuidade, nós percebemos que nessa passagem o que Jesus quis nos transmitir foi justamente que, primeiro, existem alguns aspectos que muitas interpretações são colocadas, aonde alguns podem compreender que naquele tempo, com as passagens e a linguística, né, do aramaico, seria muito difícil a tradução de lá para cá não ser distorcida, né? Assim como nós temos aquela passagem, né, mais vale ou mais fácil é um camelo passar pelo buraco de uma agulha, né, do que um rico entrar no reino dos céus. Por muito tempo se achou que um camelo passaria por esse buraco da agulha, né? Só que os pesquisadores procurando essa questão, encontraram que camelo era como se fosse uma linha muito grossa. E então é muito difícil essa linha muito grossa passar no buraco de agulha, assim como um reino entrar assim como um rico entrar no reino de Deus. Da mesma maneira, quando Jesus quis dizer, deixai que os mortos enterrem seus mortos, estas pessoas que pesquisam, estudam o Evangelho, também conseguiram obter, através de outras leituras, de Joana de Ângeles, de André Luiz, citações e exemplos importantes que nos mostram que, primeiro, existe a morte física, mas também existe a morte de consciência, existe o automatismo,
existe a anestesia que vem tomando conta de muita gente. Então, casos reais, né, onde não você, mas muitas pessoas, quando percebem que alguém cai na rua, hoje você não consegue ver aquela mesma presteza que você vê em outras situações, né? Então, o fato de que hoje as situações não abalam tanto algumas pessoas, já nos mostram que essas pessoas, como consciência, estão adormecidas. E essa adormecida pode significar também essa palavra morte, né? Quando a gente fala morte, essa palavra vem com um peso muito grande ao longo dos tempos, né? Por quê? Por muito tempo se acreditava que a morte significava o fim. E aí vem a luz do Evangelho segundo o Espiritismo, né, e a espiritualidade, justamente através do Mestre Jesus, anunciar o reino de Deus, o reino eterno, e essa possibilidade de que todos possam viver constantemente esta eternidade, independentemente da dimensão no qual esta pessoa se encontre. E aí, mais uma vez, remetendo a este item 7 e 8, nós percebemos que aquele jovem que iniciou e se manifestou em seguir o Mestre, também tinha outras questões. Primeiro, ele poderia ser o filho primogênito, e naquela época, esse filho primogênito, ele teria como obrigações para receber os bens físicos, enterrar o seu pai. Isso pode ser um desejo manifestado verbalmente, ou isso pode ser um desejo escrito por esse pai, pedindo para que isso ocorresse desta forma. E o fato de que isso poderia não ser feito, representaria perder esses benefícios, perder esta herança, tá? Então, muitas passagens também trazem essa questão relacionada a esse jovem querendo seguir Jesus. Ele abdicaria dos bens materiais para tomar ciência e consciência da sua própria verdade, que é que o nosso reino não é desse mundo, né? E quando o nosso reino não é desse mundo, significaria, naquele contexto, deixar que os mortos enterrem os seus mortos. Deixar que as pessoas que não têm a consciência, as pessoas que ainda não adquiriram essa consciência, deixe que aquelas que perderam o corpo físico possam ser sepultadas. Não é abandonar pai e mãe, não é deixar a família. Em nenhum momento Jesus colocou isso desta forma. Mas, novamente, como nós falamos da linguagem, sim, nesse momento em que Jesus convida esse jovem ao reino dos céus, existem também as interpretações relacionadas a que, nesta passagem, haveriam 3 jovens, né? E considerando que esse último poderia ser um escriba. E por esse jovem ser um escriba, ele teria essa condição de ter uma posição social mais avançada e principalmente na qual eles não aceitavam as colocações de Jesus e eram rigorosos também com as escrituras. Então, quando ele ouviu e pediu para seguir o Mestre Jesus, com certeza ele estaria ali desafiando o Mestre Jesus a prove que eu possa segui-lo, né? E Jesus, sabendo e sentindo o que estava por trás deste pedido, Jesus então disse de uma maneira muito simples, né? Abandona os teus pertences, abandona a tua ganância, né? E venha seguir comigo. E é isso que todos nós, na verdade, devemos sentir. Deixar os mortos enterrar os seus mortos é um ensinamento que ele tem muitas fases.
e que nós damos destaque somente fazendo referência à passagem evangélica e às tradições muito rígidas em relação a isso. Só que o mestre, ele sempre conhece aquilo que move o coração de todos que os rodeiam, né? E eu sempre falo no presente porque o mestre Jesus está sempre presente nas nossas vidas. Mas falando dessa passagem específica, então sempre ele percebia, sentia e sabia tudo aquilo que movia cada um daqueles que se aproximava dele. E aí então ele sempre trouxe uma doutrina de amor, que jamais proibiria que um pai, uma mãe, um filho deixasse de dar esse amor, de demonstrar esse amor, né? Então, naquele exato instante em que essa passagem ocorre, isso determinava que o filho não comparecesse ao enterro do seu pai, né? E ele perderia aquela herança que foi comentada, né? a essa questão. E aí, o que acontece? Jesus, nesse momento, sabendo que o jovem teria essa questão, faz com que o jovem se autoanalise, se conscientize. Será que realmente eu estou preparado? Será que realmente eu vou abdicar e vou me libertar? Então, isso é extremamente importante para que a gente possa ter a consciência. Estaremos nós também preparados para nos libertar dos nossos desejos, das nossas ganâncias, das nossas colocações? Como, na verdade, encararíamos o Mestre quando ele nos pedisse para que deixássemos no sentido de desapegássemos, libertássemos-nos de apegos, sentimentos nos quais isso não nos faz bem, para justamente anunciar o reino de Deus. Então, retomando novamente a passagem, nós percebemos, se realmente você quer entrar na vida, guarda os mandamentos, né? E aí ele perguntou, quais mandamentos, né? Não vá ter cometido suicídio, não vá adulterar, não vá cometer furto, não fará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o próximo como a ti mesmo. E mesmo assim aquele jovem teria colocado essa frente. Eu tenho tudo isso desde a minha mocidade. E o que me falta ainda? Bom, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. E depois vem e segue. Entretanto, esse jovem, nessa passagem, isso é muito importante colocarmos, jamais retornou. Então, nas citações, tanto dos livros de Joana de Ângeles como de André Luiz, nessas situações, esse jovem não teria acompanhado Jesus, porque ele não tomou em conta de que ele poderia sim enterrar o pai, mas que naquele momento ele deveria abdicar dos patrimônios, da riqueza, né, e viver com simplicidade. E além disso, existe ainda uma questão, né? Jesus se aproveitando desse momento, né, ele coloca, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E aí vem aquela passagem que eu coloquei no início dessa nossa conversa, que foi aquela, e ainda vos digo, né, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Com isso, então, nós colocamos aqui o ponto crucial desse tema, deixar os mortos enterrar seus mortos. Muito bem, então na terceira interpretação, a vida espiritual é de fato a verdadeira vida, é a vida do espírito. Então sua existência terrena é apenas transitória e passageira, espécie de morte, ou seja, é uma morte, uma fase de morte do espírito como consciência, né?
E se a gente comparar o esplendor e a atividade da vida espiritual, então o corpo é apenas uma vestimenta grosseira, né? E essa vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito. E aí, à medida que cada um se adensa, encarnado que estamos, se adensa na matéria, ele morre, né? Sob o ponto de vista de atividade. Morre porque ele está deixando de viver a plenitude, deixando de viver a consciência, tá? E isso é muito importante sob o ponto de vista de que ele começa a se assemelhar aos objetos, né? Porque ele vive a riqueza, ele vive então um diamante, ele vive então uma nota de 100, 200 reais, ele vive o carro, ele vive a casa. Então você, na verdade, as pessoas quando verificam as tragédias que infelizmente ocorrem, a pessoa diz, eu perdi tudo, esquecendo-se que ela, em primeiro lugar, está ali, viva, no sentido de pronta para continuar o despertar dessa consciência, né? Ela está ali com os familiares, apoiando, auxiliando a superar esse desafio, e é esse momento em que a consciência ela precisa continuar viva. E muitos morrem no primeiro não, no primeiro desapontamento, na primeira perda que todos nós temos em relação a familiares, em relação a entes queridos, mas infelizmente pior do que essa questão do consolo, né, de compreensão de que todos vão para o reino divino, para a outra dimensão, para a espiritualidade, é muito difícil para aqueles que se adensaram, perder um carro, perder uma casa, perder um patrimônio. Então, novamente, religando o aspecto relacionado àquele jovem, nós trouxemos as interpretações da mortalidade sob o ponto de vista carnal, né? Nós trouxemos o ponto de vista sobre a mortalidade sob o ponto de vista de energia, né? De viver, e esse terceiro ponto, a mortalidade sob o ponto de vista de apego, de adensamento, de morte para a realidade completa, para a realidade além deste mundo, quando Jesus então nos coloca que meu reino não é deste mundo, né? Vá e anuncie os reinos dos céus. Quando Jesus faz esse convite para esse jovem, fica muito claro o que ele quer de nós. Ele quer o nosso despertar, a nossa consciência viva a todo momento, seja encarnados nesse momento, no aqui e no agora, seja no momento em que nós passamos para os outros planos, as várias moradas do Pai. E quando nós então passamos para as outras moradas do Pai, continuaremos vivos, fazendo, realizando, completando nossa atividade, evoluindo, como é o ciclo que sempre nos foi passado. Então Jesus deixa mais uma vez nesses itens 7 e 8, através de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, todo esse legado de amor. Ao contrário, por isso o capítulo se chama Moral Estranha, inclusive, justamente para que a gente possa agora, sem preconceitos, sem os dogmas, né, de muitas religiões que vieram ao longo do tempo, assim como a linguística, não diria deturpando, mas mudando, alterando, muitas vezes sem a intenção de, mas ao longo do tempo. O que diriam os antigos, ou daqui a alguns anos, quando nós usarmos alguma terminologia, alguma frase que nós usamos no nosso dia a dia, né? Não me vem agora aqui uma frase que possa se aplicar, mas cada família, cada região desse Brasil tem ditados populares, tem colocações populares, né? E essas colocações populares, como é que elas podem ser interpretadas aqui milhares de anos? Elas podem ser interpretadas da mesma maneira da qual nós falamos do camelo, né? E o buraco da agulha, né? E isso é natural que aconteça. Entretanto, cada um de nós agora, ouvindo, sentindo, respirando esse momento tão importante dentro da nossa conversa,
sentindo que Jesus traz todo o amor, sentindo que Jesus traz toda a possibilidade de que nós possamos cumprir a nossa experiência terrena, desde que tenhamos a consciência e tenhamos as atitudes de seres vivos. Seres vivos significam que estão conscientes de que nós estamos num mundo passageiro, estão conscientes de que nos encontramos por afinidade, nos encontramos por conexão energética, nos encontramos e nos aproximamos por missões, por causa e efeito, por lei da atração, por lei da física, ação e reação. Entretanto, como estamos vindo e seguimos pela eternidade, a causa e efeito é a lei na qual o Evangelho o tempo todo nos deixa muito claro sobre a nossa conduta cristã, sobre a nossa moral, que nesse momento não é nem um pouco estranha. Ela é estranha aos olhos dos mortos que ainda estão na escuridão e na densidade do sólido, do físico. Então, quando você pega um objeto, uma pedra, você pega um objeto, um pedaço de ferro, você pega o objeto, qualquer que seja, né? Um pedaço de concreto, você percebe o quão duro esse objeto e assim ele perdeu a maleabilidade, né? Então nós estamos falando de pessoas que perderam essa maleabilidade. Claro que ela pode e deve ser retomada, e é por isso que o nosso Mestre Jesus, nosso Cristo, nos trouxe tantas lições e, inclusive, aproveitando-se de cada momento e de cada passagem na Terra para nos despertar, para nos acordar a vida, né? A verdadeira vida. Essa é uma outra questão muito importante, a verdadeira vida, né? A verdadeira vida que nós, nesse momento, aqui encarnados na Terra, nos permitimos viver, mas com total responsabilidade, com total verdade, com total honestidade, não para com o próximo, mas primeiro próximo a você próprio. Então, quando você trabalha nesta vida, age nesta vida, vive esta vida com a franqueza, a transparência, a honestidade e, principalmente, a consciência de que tudo continua, você olha para a sua jornada de uma maneira diferente. Você olha para uma jornada muito mais rica, muito mais viva, muito mais positiva, muito mais atrativa para que você possa saber e entender e compreender por que certas coisas acontecem ao seu redor. Acontece com você, ou acontece com um vizinho, acontece com um familiar. E quando tudo isso ocorre perto ou com você, por você estar vivo e nesse momento compreender e sentir Jesus vivo em você e sentir as manifestações de luz e desses todos os ensinamentos que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, você percebe então que você vive cada vez melhor, supera desafios, obstáculos. Você, ao sentir a morte colocada por muitas pessoas de uma maneira trágica, traumática, dolorida, você a transforma em despedida temporária, você a converte a reencontro marcado, você a converte a vivência e merecimento para passar para as próximas vidas e dimensões. Consciência daqueles que já cumpriram a sua jornada, lei de causa e efeito para aqueles que tinham que passar por aquelas questões a serem resolvidas daquela ou desta forma. Então, que cada um aqui presente, encerrando essa nossa conversa de hoje, possa ter na sua consciência, nesses itens 7 e 8, deixar que os mortos cuidem dos seus mortos, que nós, vivos,
nesta dimensão e na consciência de que nós continuaremos vivos e queremos continuar cada vez mais vivos como alma, como espírito, como energia e parte desta fonte criadora que é o nosso Pai, que é o nosso Deus, que nós todos possamos sentir e seguir cada vez mais o nosso Mestre Jesus, compreendendo que nós viemos aqui de uma forma individualizada como alma, mas que nós contamos com os nossos espíritos mentores, nossos anjos da guarda, nós contamos com os familiares com os quais nos escolheram e escolhemos conviver por causa e efeito, né, por uma série de circunstâncias. E feliz daquele que, quando escuta e sente o teor desse conteúdo do Evangelho, percebe a luz se manifestando dentro de si, percebe a energia que é emanada em cada um desses ensinamentos do Mestre Jesus. E com isso, eu agradeço pelo tempo, eu agradeço pela oportunidade de estar com vocês e agradeço a possibilidade de uma certa forma, transmitir aquilo que o Mestre Jesus sempre nos pediu, o dom da multiplicação das palavras, mas principalmente da multiplicação das melhores ações em benefício do próximo e em benefício, começando, iniciando, da alma, do centro, da consciência de cada um de nós. Gratidão a todos e uma ótima semana, um ótimo mês e um ótimo ano, já que essa conversa fica gravada.